Alô, alô. Entrei? Ainda não. Ah lá, doutor. Não, É mas que eu, você de tá novo comigo eu tô de com a novo. sua Você tá conta, não comigo. sei por quê. Pera aí que eu vou sair. Ok. Aqui, Julan Bauer, tá? Entra Olá, aqui, pessoal. tá? Salve, salve. Esse aqui é o Respirando em 3, 2, 1. Eu sou Ricardo Dias Savoldelli. Aqui nós falamos sobre estratégias, dicas e orientações para você poder respirar melhor, ter melhor qualidade de vida e conseguir fazer suas coisas, melhorar suas funções e tudo isso. São exatamente 3. Que horas são, Ju? 3h21, repita! É isso aí, horário de Brasília, 3h21, você vai esperando em 3, 2, 1. Já falei, já me apresentei aqui, Ricardo Dias Savoldelli, médico fisiatra. Estou com essa craque. Vai com você, Ju. Vamos lá, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem por aí. A gente está aqui mais uma tarde ensolarada. Salve, salve, coisa boa. Vamos lá para a Feriado gente estranho, falar. né, Ju? Um feriado que Super, né? não tem Feriado que não é cara de feriado, feriado. né? É, É. estranho, mas tá bom. É isso. Mas bora lá, gente. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre falta de ar, sobre dispneia. Oi? Oi? Dispneia. É, isso mesmo. Aquele nome que a gente, tecnicamente, a gente chama de dispneia, mas é o que você sente aí, a falta de ar, né? Você que tem o seu problema respiratório crônico. É, engraçado que é uma palavra de origem grega, sabia, doctor? Olha, não tinha ideia. É, é, é. Legal. Dis tem a ver com dor, dificuldade, desconforto, e pinóia, daí não é nem pineia, né? A pinóia é a respiração. Então, Ah, desconforto para respirar. Né? É aquela sensação desconfortável que você sente aí como um esforço a mais para você respirar. Né? Então, tem gente que chama como uma pressão no peito, tem gente que chama como falta de fôlego, o próprio cansaço, que mais? Respiração pesada, né? Tem inúmeras formas de chamar a dispneia de falta de ar, né? Tem vários sintomas, vários modos de falar. E cada um tem uma percepção diferente, né? Por isso que a gente fala que é uma sensação subjetiva. Cada um sente de um jeito e de intensidades diferentes, em né? momentos diferentes, né? Em momentos diferentes, exatamente. Bem por aí. E por conta disso, às vezes, quando o paciente chega com essa queixa, às vezes só pelo relato dele é difícil a gente, né, entender e interpretar o que pode estar levando isso, né? Porque a gente sabe que são inúmeras causas, né, doctor, que É. levam aí a falta de ar. Sim, sem dúvida. E junto com a tosse, acho que um dos principais queixas, né? Uma das principais queixas, um dos principais sintomas que os pacientes chegam para a gente, né, Ju? Sim, é um dos sintomas mais estressantes vivenciados pelos pacientes com doença respiratória crônica, né? Ah, E com como certeza. limita muito o funcionamento físico, né? Porque às vezes o paciente não tem ainda a falta de ar durante o repouso, quando né, fazendo atividades leves, normalmente é desencadeado por algum esforço físico a mais, né? Então leva essa limitação física, social, com frequência ela é acompanhada com medo, com ansiedade, né? Porque é aquilo, coloca a pessoa numa situação ali de ameaça, né? Essa falta de ar vai passar, vai melhorar, o que vai acontecer? Né? Para quem nunca sentiu falta de ar, por exemplo, é a sensação assim, de quando você faz um exercício intenso, você fica cansado, né? Para quem tem a falta de ar, esse cansaço ele é bem mais comum. Ele não precisa, a pessoa não precisa necessariamente fazer um esforço grande para sentir esse desconforto. Ou você que já viajou para lugares com altas altitudes, quando você aumenta, né, a tua respiração ali, às vezes dá uma sensação realmente de aperto no peito, de sufoco. Essa que é a sensação, mais ou menos, que as pessoas sentem quando tem falta de ar. É aquela sensação de puxar o ar não vir, né? Não Sim. conseguir preencher os pulmões e tal. E você tocou num ponto crucial, como sempre, que é a parte psicológica também da dispneia, porque um relato muito comum é que os pacientes ficam com medo de ter essa dispneia, né? Com ansiedade de sentir, poxa, quando será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Então, é uma sensação aí que a qualquer momento pode dar uma crise de dispneia aí, falta de ar, e realmente deve ser muito complicado, né? Muito aterrorizante. Eu particularmente nunca passei por isso,
mas o que a gente pode acompanhar dos nossos pacientes, tanto de relato quanto de ver ao vivo também, né? Seja no pronto-socorro, seja no centro de reabilitação, seja numa UTI, numa enfermaria, a gente vê que não é fácil. Eu gostaria de falar para vocês as causas da dispneia, né? Porque é um sintoma, tem várias causas. Basicamente, a gente divide em agudas e crônicas. Eu até trouxe uma colinha aqui para não esquecer de nada, para falar para vocês, tá? Então, vou olhar aqui para o lado, que eu estou olhando para minha cola, e olho para vocês aqui também. Então, de dispneia aguda, pode ser desde uma insuficiência cardíaca, um edema agudo de pulmão, um tamponamento cardíaco, um mixoma, um estresse respiratório, um edema neurológico do pulmão, até alguns fármacos podem causar isso, às vezes uma pneumonia, um derrame pleural, algum traumatismo torácico. As causas são inúmeras e tem algumas agudas que elas podem acontecer em minutos. Então, assim, você está bem, de repente, em questão de 2 minutos, você começa uma dispneia do nada. E aí esses são um pneumotórax, um embolismo pulmonar, um tromboembolismo pulmonar, um edema agudo de pulmão, uma coisa que acontece muito rápida. Tem algumas que são consideradas agudas, né? Então, que algumas horas você começa a ter esse quadro, uma pneumonia, na asma, por exemplo, uma insuficiência cardíaca do ventrículo esquerdo. Algumas demoram dias para acontecer, que são as subagudas. Então, um derrame pleural, por exemplo, começa a ter água no pulmão, a famosa água no pulmão, né? Carcinoma broncogênico, alguns infiltrados pulmonares, como no caso da sarcoidose também, e as crônicas, que aí demoram meses, demoram anos para acontecer, mas que acontece, tá? E aí, peraí, deixa eu vir aqui nas crônicas. E aí a gente começa, né, com a asma, bronquite crônica, enfisema, bronquiectasias, tem umas outras causas musculares, né, miastenias graves, por exemplo, pode causar, paralisia do diafragma, que é aquele músculo da respiração, que é aquela cúpula que divide a cavidade torácica da cavidade abdominal, algumas deformidades da parede torácica também que altera a expansibilidade, então tem algumas escolioses, que são aquelas curvas de coluna gigantes, muito grandes, que acabam atrapalhando esse movimento do tórax. Que mais? Algumas neoplasias também, hipertensão pulmonar, fibrose pleural, mesoteliomas, enfim. Problemas do coração também, miocardiopatia, às vezes pode causar isso. E até causas metabólicas. Tem um distúrbio que a gente chama de acidose metabólica, que se ela permanecer por muito tempo, ela pode causar dispneia, insuficiência respiratória, tá? Outros casos também de anemia crônica. Então, se tiver com aquele índice, né, de HB, HT, o HB abaixo de 7, mais ou menos, a gente pode começar a entrar em dispneia, falta de ar. Ok? Acho que era basicamente essas mais importantes que eu queria trazer para vocês, gente. Faltou alguma, Ju? Então, acho que você generalizou bastante, é isso mesmo, né? Doenças hematológicas, reumatológicas, neurológicas, de caixa torácica, né? Às vezes o paciente, por uma conta de uma restrição mecânica, uma postura, né? O paciente tem aquela escoliose, né? Quando a coluna fica torta, junto com uma cifose, o famoso corcunda, né? Então, como a gente já conversou em outros vídeos aí, quando a gente não tem espaço aqui na caixa torácica para o pulmão crescer, fica difícil dele captar o oxigênio, trabalhar normalmente, e quando ele não trabalha normalmente, uma das sensações aí que pode levar é a falta de ar, né? O doutor falou acidose metabólica, eu estou lembrando lá das nossos estudos, nossos cálculos de gasometria, né? Que é um exame de sangue que rotineiramente se faz em hospital ou para ir acompanhar doente crônico para ver se precisa de oxigênio e tal, e aí tem uns cálculos lá que a gente tem que saber, mas só para lembrar que o que está relacionado a isso, por exemplo, se uma pessoa tem uma diarreia intensa, né, ela perde muito, muito, muito bicarbonato, e uma maneira do organismo compensar é mexendo com a respiração. Então, às vezes, essa alteração por conta de distúrbios como, por exemplo, a diarreia, pode levar o paciente a sentir a falta de ar.
né? Sim, são muito intensas, né? E precisam causar um desequilíbrio hidroeletrolítico lá, importante Sim, para sim, causar, sim, tá? exatamente, Pensei que é exatamente, uma né? coisa Causa fundamental. normalmente paciente interna, né? Não uma diarreia relacionada a uma virose É, comum que você tem em casa, né? Esse é exatamente. só o exemplo dessas inúmeras causas, né? Outro, por exemplo, quando são eliminadas essas causas orgânicas, essas causas por doença cardíaca, hematológica, de todas essas que o doutor Ricardo falou, costuma-se também direcionar a falta de ar de origem psicogênica, né? Que é essa falta de ar relacionada a transtornos de depressão, de crise de ansiedade, né? E a gente sabe que isso também é um sintoma, um acometimento que comumente afeta os pacientes com doença pulmonar, né, doctor? A ansiedade. E tem a ver com um ciclo vicioso, né? Porque o paciente sente falta de ar, né? Então, assim, às vezes ele não tem habilidade ainda para reconhecer o que está levando à falta de ar dele, né? Então, ele se fez um pouquinho de exercício a mais, ou comeu um pouco mais, que fez o abdômen distender, né? E aí não deixa, está deixando pouco espaço para o diafragma descer. Ele ficou desconfortável e aí deu aquele clique, nossa, por que será que eu estou desconfortável agora? Entra em ansiedade, a ansiedade naturalmente pelos mecanismos fisiológicos dela começa a aumentar a frequência respiratória. Então, se o paciente já tem um problema para soltar o ar, por exemplo, né? Então, ele começa a tentar compensar a respiração, vai enchendo mais ainda o pulmão, vai dando menos tempo para ele soltar o ar, aí não cabe mais pulmão e a falta de ar piora, né? Piora e assim, ao longo do tempo, o que isso faz? Faz deixar você ficar mais receoso, com medo de fazer qualquer coisa, né? Que possa desencadear a falta de ar. Por exemplo, é o outro ciclo vicioso do sedentarismo, né? Eu faço exercício ou me locomovo para ir daqui até o banheiro, e aí eu fico com falta de ar. Então, naturalmente, né, quem está aí ainda sem informação, fica receoso de achar que qualquer tipo de esforço realmente que o esforço pode ser um maléfico aí nesse caso de descompensação da falta de ar, a pessoa começa a parar, começa a ficar sedentária, né, doctor? E a gente sabe que para o músculo funcionar, ele precisa, genericamente falando, tá, gente? Ele precisa do oxigênio e ele precisa de glicose, tá? E as fibras dos músculos que a gente tem algumas fibras diferentes. Tem umas que gostam mais da glicose e tem outras que gostam mais do oxigênio. Para uma pessoa que tem falta de ar, como falta oxigênio, né? Porque o oxigênio acaba sendo direcionado para os órgãos que a gente fala que são órgãos nobres, né? Coração, cérebro, começa a faltar oxigênio para o músculo, né? Então as fibras começam predominantemente a se alimentar de glicose. Então as fibras que ficam mais predominantes nos seus músculos são essas que gostam mais da glicose. Aí o que acontece? Anatomicamente, fisiologicamente, essas fibras são fibras que são pouco resistentes à fadiga, né? Então, são fibras que você usa para fazer algum tipo de exercício e logo você se cansa, a sua musculatura cansa. Quando sua musculatura cansa, porque ela está querendo oxigênio, ela começa a fazer com que você tenha que aumentar o trabalho respiratório para captar esse oxigênio, tá? E aí vai levando cada vez mais ao cansaço. Quando a gente prepara e trabalha o músculo, a gente começa a aumentar essas fibras que gostam mais de oxigênio. Então, às vezes, a gente não consegue melhorar a oxigenação de um paciente, por exemplo, mas a gente melhora a captação desse pouco oxigênio que ele consegue captar para o músculo e a sensação vai melhorando, Isso tá? faz toda a diferença. Toda. É uma Toda. coisa Por isso que é assim. aquela coisa de quebrar o ciclo vicioso do sedentarismo, da falta de atividade física que pode levar à falta de ar, né, doctor? Exatamente. E sabendo os exercícios que tem que fazer, eu acho que é o ideal, porque talvez no começo, nos primeiros dias, primeira semana, talvez ainda dê um pouquinho de incômodo, porque é muito músculo que a gente não estava mexendo, músculo, tendão, fáscia, entra tudo isso, mas que depois o benefício é, assim, visível, é muito diferente. Mesmo a sensação, quem começa a fazer e o bichinho pica, o bichinho do exercício, não quer parar mais. Quando não faz exercício, sente falta. O negócio é sair da inércia inicial. Saindo dessa inércia, começando a fazer o exercício bem orientado, acompanhado, não tem quem segure.
E Exatamente. só para explicar também, tem alguns trabalhos, aí, alguns autores que dizem que existem até 11 tipos de fibra muscular e tal. Existem fibras, né, de ação rápida, outras que são mais de resistência, e existe muita fibra híbrida, né, que tem um pouquinho de cada, e dependendo do que a gente faz, ele acaba indo para um caminho, para o outro. O ideal de fazer exercício é justamente para que a gente consiga melhorar essa captação, e aí vai melhorar a sua performance, vai melhorar a sua função, melhorar a sua independência, é isso que a gente quer, certo? Certo. E a gente vai falando, de repente a gente já entrou no exercício, né, Doctor? É tão legal, é tão gostoso, é isso que a gente faz no dia a dia. Somos Não fãs tem aqui, não tem como. jeito, não tem jeito. A gente queria Mesmo falar, né? de É, apneia tem uma sequência, exatamente, tem uma sequência lógica aí, mas a gente acaba linkando realmente para essa parte, porque o que é importante? Quando se vai avaliar a falta de ar, né? O doutor Ricardo aí falou sobre as inúmeras causas. Eu já falei em outras vezes também, quando o paciente chega para a fisioterapia, ele já chega diagnosticado, né? Então, assim, mas antes, quando ele passa com fisiatra, com pneumologista, com cardiologista, com endocrinologista, seja com quem for, com a queixa de falta de ar, às vezes só pelo relato realmente é difícil, né? O médico lá e já dá o diagnóstico. Então, existem exames complementares que facilitam isso, e como normalmente a falta de ar é desencadeada pelo esforço, como a gente falou, os testes de exercício são dos principais aí, ajudantes para realmente para direcionar o profissional no diagnóstico da falta de ar. Né? Então, existem os testes complexos, os testes de exercício cardiopulmonar, que são aquele que provavelmente já viu na televisão, atleta usando, coloca uma máscara, fica cheio de fio, corre na esteira. Por que ele é importante? Porque ele consegue, ali durante, né, a análise de todas essas variáveis que esses aparelhos veem, eles conseguem ver a integração de todos os sistemas que estão envolvidos aí na captação, no transporte, na absorção de oxigênio, né? Então, consegue ter uma visão melhor do pulmão, como ele está trabalhando, como ele está captando oxigênio, o coração, se ele está mandando tudo certinho para o corpo, como que o músculo está aproveitando, né? Então, isso dá uma interpretação bem completa, realmente, do que pode estar levando à falta de ar, né? Mas, assim, é um exame caro, complexo, não é em todo lugar que tem. Existem outros aí que a gente usa no dia a dia, que são os testes de campo, que a gente fala, né? A gente usa um corredor e faz simulação de caminhada, o teste da caminhada dos 6 minutos, o shuttle, que é um outro teste também de caminhada, que tem um bip e vai fazendo o paciente aumentar a velocidade. Com isso a gente consegue graduar aí o nível de oxigenação, né? Você vai caindo, você vai se mantendo, que tipo de mecanismo, né? Que está levando aí você a ter falta de ar, né? Teu familiar. E ainda mais, desculpa, Ju, ainda mais Imagina, na pode época falar. de isolamento, né, do Covid, teoricamente todas as provas estão canceladas. Todos os Sim, testes, funções pulmonares sim, e tudo isso não é para ser feito, pessoal. Então tem sim. outras ferramentas e instrumentos que a gente usa para ter essas noções aí. Com certeza. E esses testes são importantes também, até para a gente guiar, fazer a prescrição do exercício, né? Porque é em cima dele ali também, não é só de sintoma, é também, mas assim, para a gente ter uma exigência máxima aí de um paciente para aumentar o desempenho dele, melhorar mais rápido os sintomas, a gente se baseia muito, né, nas variáveis aí que esse teste mostrou para prescrever batimento cardíaco, consumo máximo de oxigênio, que são os termos mais complexos e amplos aí, mas que a gente costuma usar na prática clínica, né, doctor? Isso numa fase mais avançada, né, Ju? Às Sim, vezes os sim, pacientes não chegam nem com essa condição, a gente precisa trabalhar muito a base deles, que é importante. Então, são exercícios simples, que até simples assim, desculpa, não existe exercício simples, né? Mas são exercícios que não exigem toda essa graduação para a gente saber frequência cardíaca e tudo isso. São exercícios até que são interessantes para se fazer em casa, e com isso é certeza. importante, ou fora da físio. Porque o que acontece é que, geralmente, quando se tem um programa de reabilitação pulmonar, a pessoa vai 2, 3 vezes por semana para físio, né? E o resto do tempo, e os outros dias?
Então, é importante que exista também um segmento, toda uma lógica para os pacientes, para vocês fazerem exercícios todos os dias. Isso é fundamental. E aí, lógico, num segundo momento, que aí precisa acertar, avançar um pouco mais, aí seriam importantes esses exames aí para termos uma ideia até onde chegar. Mas aí a gente já está chegando no limite para a gente poder chegar ali. Porém, existem exercícios que mesmo sem esses exames aí a gente consegue fazer, que vocês têm que fazer, por favor, que vão te ajudar muito e vão acelerar você chegar nessa fase de ter todos esses exames aí para conseguir pular de nível. Ah, com certeza, Doc. Foi bom você ter tocado nesse assunto aí agora, porque o que a gente falou no começo, né? Do ciclo vicioso. Então, é a falta de ar que leva você a piorar seus sintomas de ansiedade, que leva você a ficar mais sedentário, né? E assim, o que você, antes a falta de ar que era para você cozinhar, ficar um bom tempo em pé ou se locomover do seu quarto para o banheiro, começa a aparecer em outras atividades mais simples, né? Penteando o cabelo, comendo, só pelo fato de estar usando a musculatura do braço, né? Por exemplo. Então, assim, manter-se ativo de qualquer forma, né? Sem necessariamente aí tá dentro de um acompanhamento de reabilitação pulmonar, né? Com objetivos aí individualizados, a ideia é, assim, se conscientizar que movimento é saúde. Movimento é saúde, movimento é prevenção, movimento é tratamento, né, doctor? E, com certeza. Tirando essa parte desses exames complexos, que não necessariamente, como o doutor falou, todos os pacientes vão fazer, isso aí é realmente durante algum processo realmente de direcionamento para diagnóstico da falta de ar, né, ou realmente desses pacientes que estão em acompanhamento em grandes centros, mas a gente tem escalas que ajudam muito no dia a dia a gente entender como é que está o paciente, né, que tipo de atividade realmente que está desconfortando mais. E, assim, esses questionários têm sempre a ver com atividade física, né, doctor? Um deles a gente chama de MRC, que ele fala sobre... Ele pontua, vai de uma escala de 0 a 4, né? Só para vocês entenderem. O 0, assim, não tenho... Eu tenho falta de ar só quando eu realizo exercício intenso, né? Então, já vai com a atividade física ali. Aí, já passa por 1, eu tenho falta de ar quando eu apresso meus passos ou quando eu vou subir uma escada ou uma ladeira, né? É outro ponto. O número 2, eu preciso parar em algumas vezes quando eu ando um pouquinho mais rápido, né? E eu percebo que eu ando mais devagar que outras pessoas. Então, tudo está relacionado a movimento, atividade física. O 3 é assim, já preciso parar várias vezes quando eu ando perto de 100 metros, né? Que, se for ver, não é uma distância muito longa. E o 4 é assim, que eu tenho tanta falta de ar que eu preciso de ajuda para me vestir, para fazer alguma atividade mais simples em casa, né? Então, assim, são vários níveis de falta de ar, como a gente falou, né, doctor? Isso no começo aí é subjetivo, cada um tem uma percepção maior ou menor, mas, assim, esses recursos ajudam muito a gente entender e orientar o paciente para como ele pode mudar seus hábitos e diminuir os sintomas. Nós temos uma visão que, infelizmente, não são todos os governantes e hospitais, planos de saúde têm, que é uma pirâmide, né, Ju? Então, tem aquele topo da pirâmide, que são pacientes com problemas respiratórios, que precisam de uma equipe de reabilitação 3, 4, 5 vezes por semana, que seria até o ideal, que precisam desses testes, de todo esse trabalho, porque são pacientes que estão num nível funcional muito sobrecarregado, muito perto do limite. Que precisam de oxigênio, precisam, às vezes, de ventilação não invasiva para dormir, mas tem também uma outra camada, que seria uma camada intermediária, que seria de pacientes que estão usando oxigênio, mas que não precisariam de tanta, como posso dizer, tecnologia, tanta ajuda, assim, mas precisam fazer exercício, supervisão, exatamente. Existe uma base que é ainda maior, que ali está dentro. Pacientes que têm DPOC, por exemplo, mas que não foram diagnosticados, que têm um pouco de falta de ar, que esses seriam extremamente interessante começar a fazer já um trabalho de reabilitação, um trabalho de exercício,
né, preventivo para não ter esse problema, mas que nunca ouviram falar de problema respiratório, que acham que não é nada, que sempre pensam, não, isso é porque mudou o tempo, isso é porque não sei o quê, que hoje eu não estava bem e tal. Mas são 3 públicos assim, muito claro que nós temos e que é uma pena que não se trabalhe tanto a reabilitação, a prevenção, a promoção de saúde aqui no país, porque seria ideal. Quanto mais gente nessa base e nessa camada do meio tiver fazendo exercício, menos gente vai estar nesse pico aí que vai precisar de uma supervisão maior. Então, se a gente puder mostrar isso para vocês que estão nos ouvindo, né, que mesmo que não esteja nessa fase de precisar de oxigênio e tudo isso, mas que comecem a fazer exercício, podem ter certeza que a chance de vocês chegarem nesse topo aí que vai precisar de tudo isso é menor. E mais, se você chegar lá, vai ser muito depois. O que a gente quer é deixar você o mais independente, com maior qualidade de vida, o maior tempo possível, né, Ju? Então, Nossa, arrasou nesse mapeamento. É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, você falou, projetou realmente a imagem da pirâmide e é isso, né? Normalmente a gente por alguns casos a gente quer escalar a pirâmide para alguma coisa, né, Doctor? Mas essa aí é escalada justamente para não chegar num ponto de declínio funcional que você cada vez fique mais dependente, né? A ideia é que sempre é passar essa mensagem, assim, faça tudo o que você puder para se manter independente. Estou vendo que a Cris colocou aqui, eu sempre fico fazendo reab, mesmo fazendo algum serviço de casa, mesmo sentindo muita falta de ar, eu tento fazer o máximo que consigo. É isso aí, né? Assim, sempre se esforçando, respeitando seus limites, né? Isso é importante quando a gente fala aí de autoconhecimento, de saber aí o que te provoca mais, menos, no que necessariamente você quer priorizar, né, a tua atividade ali, o que dá para pedir ajuda, o que não dá, e é isso, é se esforçar e ter principalmente essa consciência de que se manter ativo é sempre saudável, é sempre benéfico, tá? Isso aí não tem a ver com presença ou ausência de doença, não. E, Cris, tem várias técnicas que a gente tem conversado aqui de economia de energia, então, às vezes, se você fizer algumas pequenas mudanças aí, pode te ajudar bastante a melhorar essa falta de ar. Tem técnicas respiratórias também, meditações guiadas, tem muita coisa legal que dá para você fazer em casa que vai te ajudar bastante, tá? Vamos aproveitar e vamos ver quem está aqui, mandar um abraço para eles, Ju. Claro! Hoje tá funcionando tudo. Tá com eco, gente? Não, tá Ou ótimo, melhorou? tá ótimo. Microfonia tá melhor? Roberto, estamos devendo café para você, hein? Hoje ajudou. Olha lá. Luciana. A Lu, Gisele, a Cris, Rebeca, olha lá, a Tati, Gisele. o Christopher na Alemanha, Yasmin na Turquia, a Tati, outra Tati, a Guará Verusca, oi Vê, arrasou. Oh, gente, ontem, para quem perdeu, perdeu. a live sobre orientações aí, adaptações para melhorar ainda mesmo a conservação de energia nas atividades do dia a dia. Foi sensacional, doutor Ricardo e a V aí arrasaram. Eu acho que saiu do ar, mas depois a gente vai colocar aí nas redes sociais. Ótimo, ótimo. A Dulce, obrigada, tá Dulce. Oi, Dulce, tudo bem? Ela esteve aqui na live de ontem, anteontem também, fazendo umas perguntas e tal. Que legal que você voltou. Obrigado, muito legal. Dulce. A Helena, a Lê, manda a Rose. Um beijão para a Rose aí também. A Mê, a Vivi. Ai, que meninas? Legal! Saudades Carolzinha de você. Delocênio. A Carol Delocênio que sempre dá umas dicas aí também, Doctor. Que legal. Deixa o link na bio. Super... Isso, deixa o link na bio, exatamente. Ótimo. Legal. É isso, gente. Maravilha. E lembrando aqui mais de algumas coisinhas, Doctor. Então, falando como se manter ativo em casa, tudo, tem uma escala que a gente usa no dia a dia aí para acompanhar a paciente, né? Isso também, reabilitação ambulatorial ou reabilitação domiciliar, que é a escala de Borg, né? Quem aí é pneumopata e já passou por algum centro, algum lugar que se faz avaliação de exercício, né? Usa-se muito essa escala, uma escala que vai de 0 a 10, para a gente também entender como é que está a percepção de falta de ar frente
frente ao esforço, né? Sempre se a gente faz atividade, a gente quer entender como é que a falta de ar, esses sintomas estão sendo desencadeados por esse esforço. Então, 0 é nenhuma falta de ar e 10 é a máxima falta de ar que você sentiu na vida, né? Então, tem as graduações, a escala tem lá falando se está leve, se está intensa, se está moderada, muito intensa. E tem também umas faces, né? A face, às vezes, para que você se identifica mais, né? Uma face mais de, não, tá tranquilo, não, tá difícil, tá muito difícil, né? Então, são guias que a gente pode, no dia a dia, até você que já vai estar mais familiarizado com as dicas aí que a gente vai dando, essa escala é uma escala, por exemplo, que dá para ter em casa, né? E você ali se comparar no dia a dia, ou quando você pratica atividade ali, faz um pouco de exercício, você vai se comparando ao longo do tempo para ver se está melhorando ou se está ficando igual, ou até assim, para a gente controlar a distância e você mesmo se autocontrolar a intensidade do seu exercício. Então, a gente recomenda ali que quem vai fazer exercício em casa, lógico, né? Isso tem vários leques aí para a gente falar de indicação e contraindicação mais precisas, né? Se precisa aumentar o oxigênio para quem usa, tal, enfim. Mas em linhas gerais, uma marca boa é sempre você ficar com uma falta de ar quase chegando na falta de ar intensa. Antes disso, né? Isso a gente sabe que você pode se esforçar, fazer exercício com braço, com perna, para sempre sentir que você está exigindo do seu corpo uma carga, uma sobrecarga razoável que vai te forçar a usar a musculatura e melhorar o preparo dessa musculatura, né? Te fortalecer, etc e tal. Perfeito. Ju, ia ser tão importante como eu vou dizer, um costume que a gente não tem aqui, que é o diário respiratório. Ajuda tanto para nós da equipe de reabilitação saber como que você está em casa, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, uma coisa, principalmente para nós, né, médicos que vemos os pacientes uma vez por mês, uma vez cada 45 dias, ou uma vez cada 2 meses, alguns locais até mais, 3 meses, pergunta, e aí, como é que você passou? É muito ruim, porque a gente não tem essa ideia. Mas tendo um diário respiratório, a gente consegue dar uma olhada, saber como é que está a frequência respiratória, se teve alguma modificação, alguma coisa. Então, também é outra coisa que eu queria tentar introduzir aqui para todo mundo que está vendo aí, a importância desse diário respiratório, mesmo para vocês terem ideia, né, do que vocês fizeram, qual dia que estava pior ou não, o que aconteceu. Esse Identificar autoconhecimento faz gatilhos, diferença. né? Identificar Exatamente. gatilhos, o que piora a minha tosse, o que piora a minha falta de ar, Exatamente. né? Acho que a gente tem que bolar alguma coisa em cima disso, Doctor. Vamos, certeza. Ajudar a chegar um diário respiratório aí, e vocês, se tiverem ideia também, ou se você já faz isso em casa, fala aí pra gente como é que você faz, como é que você controla, né? Isso é bom até para você levar numa consulta, quando você passa na consulta de rotina com o teu médico, você leva, né, um diário, já mostra ali, nossa, dá tanta informação isso, gente, né? Mas eu vou ser muito sincero, eu vi pouquíssimos pacientes com essa orientação, que sabem o que é o diário, que pedem, poucos serviços que falam sobre isso. Então, vamos ver se a gente consegue introduzir isso. Isso, maravilha. Tô aqui. Uma coisa que é importante falar, né? Não é todo mundo que é dependente de oxigênio, aliás, é uma pequena parcela, né? Desses pacientes com doença pulmonar. É a pirâmide. Só com doença. É a pirâmide, exatamente. Quem está mais lá no topo, né, que precisa. Mas vocês sabiam que não são todos os pacientes, a falta de ar não necessariamente está relacionada à falta de oxigenação, tá? Então, assim, a dificuldade que o seu pulmão tem de captar oxigênio não necessariamente vai levar a uma queda de oxigenação, que a gente mede lá pelo aquele aparelhinho que a gente mostrou esses dias aí para vocês, né? Que é o oxímetro. Tem inúmeras outras causas, né, que a gente fala que são essas causas mecânicas, esses pacientes que pedem elasticidade aí do pulmão, né? Então, o pulmão é um órgão elástico, ele enche, ele se expande, ele tende a voltar ao tamanho normal, ao tamanho inicial dele, né? Então, a gente fala que quando ele pede essa capacidade, ele pede a capacidade de complacência, um termo técnico que a gente usa.
para paciente que tem perda de complacência, paciente que não expande seu pulmão direito, ou ele não consegue voltar para a capacidade normal dele, antes para o tamanho normal dele, todos esses mecanismos também levam à falta de ar. Uma inflamação seja por uma infecção, seja por um problema cardíaco, né? Então, tem vasos que circulam ali, que ficam em volta dessas unidades aí, que a gente chama de alvéolos, que são os centros ali de transformação do oxigênio, de captação, de aproveitamento, digamos assim. Então, tem vasos que passam ali, se por conta de uma inflamação, uma infecção aí, esses vasos a gente fala que aumenta a permeabilidade, né? Eles ficam mais porosos, né? Eles deixam escapar líquido para dentro desse alvéolo. Né? Então, ao invés de o alvéolo estar sendo ocupado por oxigênio, ele está sendo ocupado por líquido. Isso dá falta de ar também. Isso pode ser por doença cardíaca, né? Como a gente falou, pode ser por alguma infecção, por alguma inflamação. Que mais? Secreção, né, gente? Secreção. Quem aí tem alguma doença supurativa que a gente fala, né? A fibrose cística, a bronquiectasia. Então, esse acúmulo de secreção também, a gente fala que aumenta a resistência, né? Do ar entrar, resistência de via aérea, e às vezes pode entupir alguns canais e a pessoa fica, não tem como o oxigênio às vezes chegar, ou o que tem lá de gás carbônico que produziu não tem como sair, tá? Então, isso aí vai dar uma sensação de entupimento e aí precisa tratar. Ou precisa, se desencadeou uma descompensação do quadro infeccioso, vai precisar tratar com antibiótico, senão vai precisar intensificar as técnicas aí de higiene brônquica, né? Que a gente já conversou aí, o huffing, a compressão no tórax para acelerar o fluxo, né? Para aumentar a velocidade de saída aí dessa secreção. E assim sucessivamente, né, Doctor? Boa, com certeza. Que legal, que legal. Que mais, Ju? De dispneia, vamos ver, falta de dar mais alguém alguma tem coisa? perguntas? Ó, Rafa Martins entrou aqui também. Oi, Rafa. Rafa de Guará. André, grande baixista. Bas Fernandes. Boa. Ai, que legal, gente. Pessoal, falando em instrumentos musicais, a gente está preparando uma live aqui, surprise, não fala nada, Ju. É Não fala verdade, nada. não vou. Mas eu acho que talvez eu tenha que falar com o André. Boa, boa. Acabou de, putz, nossa, tá vendo? Como é que as coisas vão acontecendo. Mas eu acho que talvez eu tenha que falar com ele. André, se a Ju não te ligar, então ligue para ela, por favor. Liga já! Exatamente, para acabar aqui. Nossa, doutora, a gente entrega a mesma cidade, né? Ontem você estava lá falando do... O que você falou ontem mesmo? Você citou algum exemplo aí de quem é da década de 80, não sei o quê. Você estava falando com a Veruti. Do MacGyver. Do MacGyver, é verdade. Eu falando do Ligue já. A Dulce está com uma pergunta, Doctor. O que acontece quando uma parte do pulmão não funciona? Bom, Dulce, o corpo inteiro trabalha com um conceito que a gente chama de reserva funcional. Então, todos os órgãos, cérebro, coração, rins, pulmões, eles não trabalham em 100% da sua capacidade. Lógico que depende de órgão para órgão, de pessoa para pessoa, a gente não sabe exatamente qual é essa porcentagem que trabalha. Mas quando o pulmão está com algum problema e tem parte dele que não trabalha, outras regiões do pulmão começam a funcionar mais, entre aspas, né, para tentar recuperar isso. Compensar. Exato. E o corpo tem capacidade de adaptação. Então, às vezes, aumenta a frequência respiratória, altera a pressão arterial, frequência cardíaca ou vasodilatação, que é os vasos acabam aumentando, as artérias aumentam ou diminuem. Então, tem diversos mecanismos do corpo para tentar compensar essa parte do pulmão que não está funcionando. Obviamente, isso vai gerar sobrecarga em outros locais. O ideal é que não aconteça isso por um período muito longo de tempo. Às vezes acontece e aí que a gente começa a ter essas alterações também, né, de dispneia e outras coisas assim. O ideal, de novo, é saber por que o pulmão não está funcionando direito, qual é essa parte que não está funcionando e tentar tratar isso. Então, por exemplo, que a gente falou aqui de derrame, né, que é essa água no pulmão, entre aspas. O pulmão, do lado de fora do pulmão, tem como se fosse uma capa que protege
esse pulmão, né? A pleura. E às vezes começa a dar um exsudato aí, transsudato, e começa a aumentar e fica líquido nesse local. E ele diminui essa capacidade do pulmão de funcionar. O que a gente tem que fazer nessa área que não está funcionando porque tem líquido? Vai lá, funciona, tira o líquido para ele voltar a funcionar, né? Às vezes tem um trombo, que é um coágulo de sangue que sai do coração e vai para o pulmão, por exemplo, chega lá e obstrui um vaso sanguíneo e aquela parte começa a não funcionar direito. Existem maneiras e estratégias para tentar diluir esse trombo aí para o coração bombear sangue, esse sangue chegar onde tem que chegar e voltar a funcionar direito. E assim por diante. A gente podia falar 1 milhão de coisas aqui e ficar um tempo. A gente, infelizmente, não tem esse tempo todo, mas espero que você tenha entendido, Dulce. Reserva funcional, o corpo tem adaptações, mas o ideal é buscar por que ele não está funcionando e trabalhar para resolver esse problema. Exatamente, né? Por exemplo, tem gente que nasce com um pulmão só, né? Tem gente que por algum problema faz alguma cirurgia, tira um pedaço do pulmão e vive com outro. Tem inúmeros casos realmente assim que, entre aspas, você não precisa viver com os 2 pulmões completamente funcionando aí a bala, mas é óbvio que tudo isso tem que ser investigado, ver se não está realmente tendo prejuízo funcional, tanto na função do órgão quanto na função do corpo inteiro, para que é responsável pela sobrevivência da existência desse órgão, né? Mais ou menos assim. É isso aí, que legal. Que bom. Legal, Dulce, que bom que deu para explicar. E outra coisa, Ju, antes que eu me esqueça, que a gente tinha combinado de fazer um sorteio aqui de um prêmio, né, para quem mandasse frequência respiratória e tal, diário. Mas acho que a gente não fez um bom planejamento para isso, de como receber e tal. E não vamos fazer o sorteio hoje, tá, gente? A gente vai reestruturar essa ideia que a gente teve aqui, mas a gente quer realmente incentivar o uso, a realização desse diário, porque ajuda bastante. E, de novo, é uma maneira de você sair da inércia, sair da sua zona de conforto para fazer coisas aí que vão te ajudar. Então, não vai ter sorteio hoje, a gente vai estruturar melhor essa ideia que a gente teve aqui, essa promoção, e vamos fazer de novo, mas acho que a gente vai ensinar a fazer o diário antes, a gente está pensando exatamente o que a gente vai fazer, mas sorteio suspenso por enquanto. Vamos estruturar melhor. É isso. Até acho que a gente vai ter mais recursos para colocar nesse diário também, né, Doc? Porque a gente deu exemplo só de frequência respiratória e padrão, tem um monte né? de coisa, né? Então a gente pode realmente bolar um diário completo, fazer um pré e pós aí, né? Pré e pós orientação. Sim. E ver, né? E ver qual que é a adesão aí de todo mundo. Maravilha. Tá bom? Legal. Mas isso não impede, realmente, se vocês aí captaram as outras lives aí, já entenderam a importância disso, a importância e como se faz para ver sua frequência respiratória, seu padrão respiratório, se já quiser sair na frente, gente, é isso aí. Força, com certeza. Saiam na frente. Mandem bala. Ó, Ju, a Lenice Santos entrou aqui também, tá falando um oi. Oi, Lenice. Oi, Lenice, Rafael. tudo bem? Isso. Tona Nascimento. Deilson, Tom. Oi, aí, gente. pessoal, Para tudo vocês que a gente não bem? tinha falado ainda, a gente está falando sobre falta de ar hoje. Uma pena, estamos acabando aqui já, mas a gente vai deixar também nas redes sociais, depois a gente vai subir direitinho aqui, para vocês aproveitarem também. A princípio, o pessoal que entrou agora tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre falta de ar, que a gente poderia tirar essa dúvida agora ou não? Tenha à vontade, gente. É isso aí. Se não quiserem Tentar a dúvida agora, deixa nas nossas redes sociais. Isso Estamos aí. respondendo. Até agora, todas as perguntas, comentários que chegaram, nós respondemos, né? Estamos respondendo. Em menos de 24 horas. Não, mas é legal isso. Boa, vamos lá. Tem que ser isso aí. Beleza. Que legal, Ju. Maravilha. Acho que a mensagem foi, Doctor. Acho que sim, nós tem tanta coisa para falar também e a gente se empolga, a gente gosta pouco, né? Do que Exatamente. faz. Então, a hora que a gente está no meio, já passou meia hora, já deu opa. A gente vai ver, já começa a aparecer sinal aqui que vai acabar o tempo da transmissão. Não tem jeito. Legal, obrigado. É isso. Muito bem.
É isso. Ó, mais uma vez, um prazer estar aí com o Dr. Ricardo e com vocês no nosso Respirando em 3, 2, 1, às 3h21. E realmente a gente espera que a mensagem de hoje tenha chegado aí da melhor forma possível aí para vocês. Da forma mais fácil, da forma mais leve, da forma mais consciente, tá? E a gente está aqui. A gente vai continuar aqui, não no ar, fora do ar, né? Invisivelmente, né, doutor? Mas a gente está conectado, pintou a dúvida, é só falar. E, pessoal, lembrando que a gente está montando um grupo do Telegram também, que vão ter vários áudios, vídeos, umas coisas legais aí, que quando tiver estruturado direitinho a gente avisa para vocês. Mas também acho que vai ser uma maneira da gente estar juntos aí, tirando dúvidas, conversando. Acho que vai ser legal. Certo? Maravilha. Certo. Só resumindo então, pessoal, falta de ar, dispneia, tem várias causas, podem ser divididas em crônicas e agudas, e elas representam, são coisas diferentes para cada paciente. A gente sempre tem que avaliar isso, saber o que está acontecendo e tentar resolver a causa da dispneia. Certo? Obrigado. Certo. Se a falta de ar te leva a ficar parado, tente entender que não é bem assim que funciona, que movimento te ajuda a quebrar um ciclo vicioso, diminuir esses sintomas de ansiedade, te deixar mais forte e assim vai. É isso aí. Obrigado, pessoal. Eu sou Ricardo Dias Savoldelli, médico fisiatra. Opa! Tem uma Dulce? pergunta da Dulce aqui. Qual é o melhor exercício para expandir o pulmão? Fazer com que entre mais ar nos pulmões? Depende, né, Dulce? Depende... às vezes, o pulmão realmente está precisando de mais ar para entrar, né? A gente tem que entender. Ou ele realmente está trabalhando ali sobre um limite e a sensação de falta de expansão é porque não está chegando oxigênio direito no músculo, né? Então, assim, até para isso, expansão a gente normalmente trabalha com paciente que tá em pós-cirúrgico, que teve alguma infecção, que está com o pulmão fechado, a gente precisa usar técnicas para aumentar a expansão deles, tá? Mas agora, se a pergunta, não sei se tem a ver com isso, com relação a, nossa, o que eu posso aumentar a minha capacidade respiratória para eu me cansar menos? Aí é exercício. E não tem um exercício específico que vai ajudar a expandir o pulmão ou fazer ação. É um conjunto de exercícios, é um conjunto de técnicas que vão ajudar, tá? Essa sensação de falta de expansão. Às vezes pode ser por obstrução de secreção, postura, secreção. É verdade. Pode ser várias coisas. Você que tem bronquiectasia, né, Dulce? Às vezes pode ser por conta disso também, né? Exatamente. Tá produzindo aí secreção em excesso e limpar, deixar seu pulmão sempre mais livre de secreção, nesse caso, já vai ajudar o seu pulmão a conseguir captar mais oxigênio e expandir, tá? Exatamente. Alongar Lembrando a musculatura peitoral, né? Sim, Melhorar a consciência corporal, as Sim. técnicas que a Ju ensinou aqui também, que a gente também vai estar postando aí nas redes sociais. Eu acho que tudo isso faz parte de um conjunto que vai te ajudar, Dulce. É isso. É isso, assim, às vezes a gente não tem a dica milagrosa, né? Assim, ponto, não, isso é para isso é para aquilo, isso em nenhuma situação, né? Só porque a gente está virtualmente aqui, não, tá? É porque realmente precisa, assim, a gente entender realmente que mecanismo que tá levando ao desconforto e como a gente falou aí, ó, pode ser vários, né? Mas eu acho que a gente já conseguiu te guiar aí um pouquinho, né? Bronquiectasia, secreção, a falta de ar que leva a esse padrão de mudança de postura que o Dr. Ricardo falou, né? Então, realmente, sempre tentar estar com essa musculatura alongada e atividade física. Tá bom? Legal, obrigadão, Dulce. Beleza. Pessoal, podem deixar nos comentários, mandar lá nas nossas redes sociais, que a gente responde todas as perguntas. Se a gente não souber responder, a gente vai atrás para poder responder, tá bom? É isso. Valeu, obrigado. Bom feriado para vocês. Obrigadão por estarem aqui conosco. Sigam nossas redes sociais. No YouTube também tem alguns vídeos lá. E é isso aí. Cuidem-se, pessoal. Um beijo, boa tarde. Tchau, dá tchau aqui para todo mundo, Rô. Tá chegando no final. E aí? Uma coisinha. Tranquilo, então. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigada, Abraço. Doctor. Tchau. Desculpa,